Seja bem-vindo ao canal católico A Palavra de Vida. Meu nome é Marcelo Hatakeyama, sou catequista das mídias sociais e da internet. Desde já eu venho pedir o seu apoio. Dá um joinha nesse vídeo e se inscreve no nosso canal se você não for inscrito, tá? Fazendo o favor. Muito obrigado. E vamos para o vídeo de hoje. A história da Igreja Católica. A Idade Moderna. E vamos para o vídeo de hoje. Irmãos e irmãs, sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso canal católico, A Palavra de Vida. E aí, fazendo uma recordação do vídeo passado, do tema do vídeo anterior, nós vimos sobre o jansenismo, e o iluminismo, que eram os movimentos e ensinamentos da Idade Moderna. O jansenismo era aquela doutrina, do bispo Jansenius, do bispo da Bélgica. Pois é, uma pregação bem pessimista que não tem nada a ver com a doutrina da Igreja Católica, E a Igreja condenou em 1718, É isso aí. E também vimos o iluminismo, que é o pensamento moderno, científico, que estava nascendo, na Europa naquele tempo. E a gente viu que a Igreja Católica não aprovou esse pensamento, esse movimento filosófico, Mas o iluminismo ele lançou bases do mundo moderno que vivemos hoje e vai causar grandes transformações na Europa e no mundo inteiro a partir de então, tá? Que hoje vamos ver a parte da Revolução Francesa e como a Igreja Católica reagiu a essa revolução lá na França. Tá bom, gente? É isso aí. Então vamos para o vídeo de hoje. Irmãos e irmãs, então a gente acompanha no vídeo de hoje no nosso livro do Catequista, Fé, Vida e Comunidade, das páginas 377 e 378. Então assim está escrito no livro. A Revolução Francesa em 1789 causou completa reviravolta na Europa Ocidental. Também para a história da Igreja significou uma ruptura com o passado e o início de uma nova era. A Igreja foi submetida a uma série de duras provas, tão difíceis quanto as provas da época romana, lá na Idade Antiga, que a gente já viu. Lembra da perseguição dos cristãos? Então, diz que é tão difícil quanto aquela época. A sociedade francesa daquele tempo, de 1789, era representada por diferentes classes: o clero, a nobreza e o povo. Os cardeais, arcebispos, bispos, abades agrupavam-se no chamado alto clero, abastado, ou seja, eles viviam bem, no luxo, cheio do dinheiro, vivendo na corte, quase não se dedicando aos problemas religiosos, tá? Então, muitas vezes, o livro faz muita crítica a esse alto clero, tá bom, gente? Que fica mais aliado ao poder, vivendo na boa vida lá da corte, lá em volta do rei, tá? Cheio de privilégios. E o baixo clero, que era constituído pelos párocos que viviam junto ao povo, em suas paróquias. Então, os padres, os religiosos que viviam junto do povo, sofria junto com o povo, na pobreza, na falta de comida, de habitação, nas dificuldades que o pobre sempre enfrentou, gente? Então esse é o baixo clero. A nobreza compreendia os nobres da corte e os nobres das províncias,
Eles viviam junto ao rei, recebendo pensões e explorando os camponeses que trabalhavam em seus feudos. A gente lembra isso do feudalismo, lembra do vídeo que eu passei lá na Idade Média? Então, a coisa não mudou muito com a Idade Moderna, né? Os camponeses, né, que eram chamados de plebeus, né? Eles continuam sofrendo aqui na Idade Moderna, tá vendo? O povo era dividido em três grupos: os burgueses, os operários e os camponeses, tá? Os burgueses eram comerciantes, banqueiros, médicos, advogados. Inclusive, o iluminismo partiu deles, tá? Quem eram os iluministas? Eram os burgueses, homens cheios de dinheiro, do comércio, do capitalismo, né, nascente, e também defendiam essa cultura, né, do iluminismo, tá? Que pretendiam obter o direito de liberdade e igualdade, pois eram de classe rica, mas sem poder político. Então, eles queriam assumir o poder para ter total liberdade para os negócios deles, tá? É isso. Os operários, pouco numerosos, viviam em uma vida difícil na cidade. Entendeu? Porque com o evento da industrialização, das fábricas, né, da, da Revolução Industrial na Europa, os pobres saíram do campo para viver na cidade, para trabalhar nas fábricas. Eram chamados operários. Mas eles eram explorados, eles tinham vida difícil. Tá bom, gente? E os camponeses, ao menos favorecidos, explorados pelos seus patrões, nas fazendas, né? E sujeitos a pesados impostos. Tá vendo a situação da França e posso te dizer até da Europa inteira como era desse jeito, né? A justiça e a cobrança de impostos eram feitas de maneira desigual, favorecendo a nobreza e o clero. Então, quem pagava mais imposto era o povão, principalmente os mais pobres. E parece que a realidade não mudou nos dias de hoje. Até no século XXI ainda, o povo pobre, né? É muito tributado, né? A gente paga imposto de tudo, entendeu? É isso aí. Vamos em frente. A atitude da igreja. Qual é a atitude da igreja diante dessa realidade de injustiça e de desigualdade? Em relação ao novo mundo que começava a emergir com os contornos cada vez mais nítidos a partir do iluminismo da Revolução Francesa, aí, olha só, a resposta é de oposição. A igreja é contra o mundo, né? E a igreja é contra a cultura da época. Então, igreja versus mundo, igreja versus cultura. Entendeu? A igreja se fechou, gente. Em vez de ela enfrentar essas realidades, né? Buscar ser luz no meio disso tudo, foi contrário a tudo isso. Foi contra o iluminismo, os anseios de liberdade, as injustiças sociais que aconteciam na época. Ele se fechou os olhos para tudo isso, né? A atitude da igreja foi de rejeição total. O que estava acontecendo estava totalmente fora da igreja. O pensamento novo se desenvolveu fora dela e não raras vezes contra o pensamento cristão, né? Porque os iluministas muitas vezes discordavam da igreja, né? Nos seus dogmas, no seu modo de viver, de ser, né? Então, nos séculos anteriores, a igreja se adaptava às realidades civis e sociais e as transformava em bens espirituais. Nisto está exatamente o drama do século XVIII. Nessa época, a igreja não conseguiu se sintonizar com o pensamento iluminista, né? A gente viu no vídeo passado, né? A longa luta contra o protestantismo realizado
em termos, de negativismo, lhe exauriu as forças de forma que lhe restou pouca energia para poder acompanhar criteriosamente as novas correntes. Em muitos pontos, a resposta da Igreja era dada nos termos do Concílio de Trento e da Reforma e da Contra-Reforma. É isso aí. Irmãos e irmãs, foi uma situação muito complicada. A igreja está com dificuldade de acompanhar as transformações, as mudanças que estavam acontecendo nessa época. Só muito depois que a igreja vai encontrar uma luz e um caminho, o Espírito Santo vai orientar de modo correto, no caminho certo para poder resolver esses desafios, tá? Esses problemas que vão surgindo. Irmãos e irmãs, o que foi a Revolução Francesa? A Revolução Francesa foi a burguesia assumindo o poder da França, tá? Então, o que acontece? O rei Luís XVI ele foi decapitado. Por isso que eu botei essa figura aí para a gente ver, né? Ele foi decapitado e quem assumiu o poder agora foi os burgueses, a alta burguesia, né? Para muitos livros de história, aqui termina a Idade Média e começa a Idade Moderna. Tem livros que diz que começa a Idade Contemporânea, porque é quando a burguesia assume o controle. E isso abre um precedente em toda a Europa, começa a se assustar com isso, principalmente a nobreza, né, os nobres começam a ficar assustados com isso, entendeu? Na verdade, os burgueses, né, eles aproveitaram da miséria do povo e fizeram do povo uma massa de manobra. Então o povo endossou essa revolução, se revoltou junto com os burgueses. Os burgueses usaram o povo sofrido para fazer a Revolução Francesa. Invadiu tudo, destruiu tudo, mataram o rei, assumiram o poder. Mas quando a burguesia assumiu o poder, irmãos e irmãs, os pobres não se beneficiaram disso não. Os pobres passaram a ser explorados pelos burgueses, eram explorados pela nobreza, agora vão ser explorados pelos burgueses. E é diante dessa realidade que no século XIX a igreja vai começar a chamar a atenção. Entendeu? Já estou dando dicas dos próximos vídeos que vamos ver daqui para frente. É isso aí. Gente, muito obrigado por vocês terem assistido esse vídeo até o final. E é isso aí. Então esse vídeo aqui foi o último vídeo do meio da linha do tempo da Idade Moderna. No próximo vídeo, a gente vai começar a ver o final da Idade Moderna, que é o século XIX. Tá bom, gente? Aí vamos ver os últimos temas, tá? Da Idade Moderna. Então, muito obrigado, gente, pela atenção de vocês, as coisas de Deus, tá? Espero que estejam gostando dos vídeos, tá bom? Um abraço a todos. E louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Até o próximo vídeo, gente, se Deus quiser. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até o final. Se você ainda não deu o joinha nesse vídeo, por favor, dá um joinha nesse vídeo, tá? E se inscreve no nosso canal se você ainda não é inscrito. Muito obrigado. Até o próximo vídeo, gente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.